Olá, meus queridos e amados alunos. Na aula de hoje de redação, vamos dar continuidade com os textos motivadores, né, do tema Os desafios para manter um sistema de saúde público no Brasil, né? Eu vou querer que vocês assistam ao vídeo autoral, que é esse, né? Que vocês leiam e compreendam os textos motivadores, que não basta só ler, é necessária a compreensão. E terceiro, que vocês respondam a questão sobre o SUS, né? Então, assim, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês os textos motivadores. Nós temos o texto 1, né? O texto 1 tá aqui falando sobre o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Vai ter uma questão sobre ele para vocês responderem. O texto motivador 2 e o texto motivador 3. Então, antes da leitura dos textos motivadores, eu quero falar um pouco com vocês sobre esses desafios para manter o sistema, né, de saúde pública no Brasil. Eu acho assim até que a saúde, a educação no Brasil são muito importantes. Não sei se é porque ultimamente eu precisei muito, né, muito de ser bem atendida. Eu frequentei bastante, né, a hospital, né, a UBS, a hospital. E na vivência, na prática, é que a gente sabe o que de fato está faltando. Então, antes de iniciar, antes de enviar o link, eu quero fazer essa análise, né, comentar com vocês sobre esses desafios para manter o sistema de saúde pública no Brasil. Então, assim, primeiramente, né, na aula aqui de redação, vamos falar, né, sobre a saúde pública. Vamos para o conceito. O conceito, né, classe da saúde pública. Ele é definido como um termo como a arte, né, a arte e a ciência de prevenir doenças. Prolongar, né, a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade. Isso aí envolve, né, uma série, o conceito, né, pessoal? E para isso, envolve-se uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os indivíduos de uma sociedade condição de saúde necessária. Mas será que realmente nós temos, né? Será que a gente está recebendo todos esses cuidados para que a gente possa ter essa saúde, né? Que a gente tanto necessita? Essa definição, né, é utilizada também pela Organização Mundial de Saúde, que é o principal órgão internacional que visa a manutenção do bem-estar físico, psíquico, né, e social. A ação do Estado é central na promoção da saúde pública. É ele que a organiza de acordo com suas questões sociais e políticas, fazendo aplicar os serviços médicos na organização do sistema de saúde. A saúde pública visa permanecer os fatores condicionantes da propagação de doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas populações por meio de ações de vigilância e de investigações governamentais. Então, assim, pessoal, tudo isso daqui, né, é muito bonito, né? A gente se acha cheio de direito quando a gente lê isso daqui. Até porque essa Organização Mundial de Saúde, né, que foi criada em 1948, ela garante, ela tem como objetivo, né, principal garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso ao mais elevado nível de saúde. Porém, eu pergunto a vocês, eu mesma, será que agora, uns meses atrás, que eu de fato necessitei de ter, né, esse acesso, né, de ter sido atendida, né, com o mais elevado nível de saúde? Será que de fato eu tive, né? Será que eu fui atendida como de fato merecia?
E assim eu pergunto, será que todas as pessoas do Brasil que de fato necessita desse bom atendimento, né? Será que eles estão tendo de fato? Nem sempre. Até porque a saúde, né? Eles estão a saúde é um dos setores, como todos os outros, que tem seus desafios. E eu citei aqui apenas alguns dos desafios para comentar com vocês. Um dos desafios que é, de certa forma, imagino que de certa forma é até apontado pela Organização Mundial de Saúde, não é da forma dele, mas que deve ser apontado, como por exemplo, o surto de doenças o surto de doença é um dos principais desafios, principalmente que a gente vem enfrentando desde 2020, teve não só um surto, né? Teve a pandemia aí, né? Então, esse surto de doenças, eles vêm atingindo a população, né? Ele vem atingindo algumas comunidades, né? E todos os anos tem uma certa doença que se desenvolve mais, né? Se tornando um surto para a população ou para a comunidade. E que muitas vezes leva tempo para que se veja, né, uma forma de se amenizar ou acabar com as determinadas doenças. Então, isso daí é um dos desafios. O outro desafio que eu citei aqui é o acesso a medicamento. Será que todos os doentes que necessitam mesmo de medicamento, eles estão recebendo esses medicamentos? Alguns estão recebendo, como os hipertensos, né? As pessoas que têm diabetes, né? Que tem alguns problemas, né? Os idosos. Mas quantos medicamentos que a gente necessita após uma consulta com, às vezes com médico, muitas vezes só com enfermeiro, muitas vezes não tem esse medicamento necessário. É apenas medicado, aquele medicamento, mas que você precisa ir até uma farmácia para comprar. E aí, do jeito que a situação tá difícil, se a pessoa não tiver dinheiro, como é que vai comprar esse medicamento? Como é que eu tenho uma garantia, né? Como é que aqui eu tô sendo garantido, né? Tô assim, de certa forma sendo garantido ter acesso mais elevado do nível de saúde. Então, nesse caso, imagino eu, e vocês há de concordar comigo, se pra gente ter esse acesso a um nível bem elevado, né, de saúde, a gente deveria ter, né, como receber esses remédios, né? Ou seja, nas UBS, né? Ou seja, onde você, de certa forma, o médico, né, lhe atendeu. Se ele me atendeu em uma unidade básica de saúde, nas UBS, né, então eu deveria ser encaminhado para a farmácia que lá existe e ser, né, receber os medicamentos que o médico passou. Mas será que isso acontece? Será que sempre isso acontece? Outra coisa, eu vejo essa questão de ganhar confiança da população, né? Como é que os profissionais de um hospital, de uma unidade básica de saúde, como é que ele ganha a confiança da população? Se o paciente, muitas vezes, né, chega até o local doente, e o que ele percebe muitas vezes? Que lá nessa unidade básica, né, de saúde, tá faltando o que? A equidade. A equidade, que é um dos princípios, né? É um dos princípios, né, da saúde. Por quê? Porque a equidade, vocês sabem, mas eu vou fazer aqui uma comparação para vocês. É quando tem algum, vamos supor, um exemplo aqui para vocês. Tem 3, 4, tem várias pessoas lá doentes. Mas naquele doente, né, tem um que tá com muita dor mesmo. E aí tá necessitando de ser atendido. Aí o que acontece? Chega alguém ali bem vestido, que tem uma certa amizade com alguém dali de dentro daquela unidade básica de saúde. E através apenas da recepção ali, de um diálogo,
né, com alguns dos profissionais, de certa forma é atendido primeiro. E não é para funcionar assim. Na saúde é para funcionar a equidade. A equidade é que é para ser atendido primeiro. Tem várias pessoas lá doentes, todos estão doentes, mas quem é para ser atendido primeiro é aquele que está mais doente, mais necessitado para ser atendido, né? Mas muitas vezes não são essas prioridades que muitas vezes estão dando. Eu sei muito bem nessas unidades básicas de saúde, né? A unidade básica, que em toda localidade tem, né? Nos distritos tem, né? Em todas as localidades, população dos municípios tem, é para ter. E ainda vem, né? Além desses atendimentos aí, que deixa bastante a desejar, né? Para todos que necessitam de um bom atendimento, a gente fica se perguntando, né? Se de fato, né? Quando a gente se perguntando quando é que a gente, né? Que nós que necessitamos de um atendimento bom mesmo, quando será que nós vamos de fato ter esse direito? Porque até agora a gente está lutando por isso, até agora está deixando a desejar, né? A desejar para todos nós que necessitamos dos serviços da saúde, né? Eu vejo dessa forma aí. Aí assim, aí vem por último aqui o saneamento básico, né? Qual é a importância que vocês viram aqui para o saneamento básico de saúde, né? É um assunto aqui, né, que é importante ser discutido. Ele é muito relevante, né? Porque o saneamento básico de saúde, né? Ele é a parte assim da estrutura, né, de um país que traz consigo muita responsabilidade mesmo, sobre vários aspectos, né? Porque tem que favorecer, né, um bom ambiente para o ser humano, né? Regras, né, em suas relações, como no meio. Falamos, né, quando a gente fala assim de saneamento básico no Brasil, o que a gente percebe? A gente percebe logo de cara, né, situações precárias, assim como como a infraestrutura, né, de um modo geral, né, de um modo geral a gente percebe isso daí. Essa infraestrutura na questão de falta de remédio, né, de qualificação dos profissionais, né, porque é outro assunto também que a gente tem que falar, as qualificações de profissionais. Será que todos esses profissionais que estão, né, de frente ali, atendendo os pacientes, será que eles realmente são bem qualificados mesmo para estar atendendo ali o paciente, né? Muitas vezes o paciente precisa de um médico para ser atendido. E nem sempre tem esse médico na unidade básica de saúde. Você agenda a consulta e passa um mês ou mais de um mês para de fato, né, você realizar a sua consulta com o médico. E como que daqui um mês dá tempo até morrer, né? Você pode agravar a sua situação, né? Você pode não ter dinheiro para pagar, né, uma consulta particular, pagar um remédio, e você fica muitas vezes aguardando. E às vezes é atendido, mas é encaminhado, né? E se fosse uma doença assim, que não fosse tão grave, você poderia ser atendido na sua unidade básica mesmo de saúde, né? Porque o correto era ter médico, ter profissionais, né, qualificado para atender a população. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então assim, meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e procure ler os textos motivadores e compreender, porque na próxima aula vai ter a produção da introdução, nosso primeiro parágrafo da redação sobre este tema. Até!